Olá, eu sou Isabelle, bibliotecária e psicóloga, e nesse canal aqui a gente fala sobre biblioteconomia e psicologia. E hoje a gente vai falar de um tema, mais uma vez, né, um tema bastante sensível, tá? Bastante complexo. Eu queria entender de onde vem todo esse estereótipo do profissional bibliotecário. Então eu parei para pensar sobre isso, pesquisei algumas coisas e aí fiz esse roteiro desse vídeo aqui pra gente pensar juntos a respeito disso, porque é uma coisa, gente, esse estereótipo muito pesado do bibliotecário é uma coisa que impacta a nossa vida profissional de fato, pode impactar até a nossa autoestima, né, enquanto profissionais. A forma como a sociedade nos vê reflete em como a gente se sente a nosso próprio respeito. Então eu queria entender um pouco mais, por isso que eu fiz uma pesquisa, pensei bastante a respeito, li algumas coisas e vou trazer aqui para vocês hoje para a gente discutir, tá? Sobre como surgiu esse estereótipo e como é que a gente reforça ele ainda nos dias de hoje. É um tema sensível, tá? Eu sei que é um tema sensível para mim, provavelmente é um tema sensível para você, bibliotecário, também. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que a nossa história, né, a nossa profissão, tanto a história da profissão quanto a nossa história pessoal, a minha e provavelmente a sua também, está muito ligada ao livro e à leitura. E se a gente for analisar primeiro o livro, né, o livro ele é um objeto muito dotado assim de autoridade, de o saber tá ali acumulado, né, tá muito ligado à tradição. Então, dependendo de para quem você olha, de quais camadas da sociedade você olha, ela tem uma visão assim tanto do livro quanto da biblioteca como uma coisa quase que sagrada, né? Que a pessoa é inatingível para ela, não pertence ao mundo dela. Ela coloca aquilo em outro patamar. Então, um livro grosso, pesado, velho, com aquele cheiro assim, cheio de saber acumulado ali, ele pode intimidar para muitas pessoas. E outra coisa, né? A leitura, o ato de ler em si. É um ato que é muito solitário, então você não consegue ler com outra pessoa, você lê sozinho. Ah, posso formar clubes de leitura? Pode, mas a leitura em si ainda é sozinho, né? Não é como você sentar para assistir a televisão com o seu parceiro. Não tem como. Você vai ler sozinha, é uma atividade que nos isola, então ela, ao mesmo tempo que ela é muito individual, ela pode ser também individualista, porque às vezes a pessoa ela se isola para poder ter os seus momentos ali de leitura. E eu me lembro assim de quando eu era adolescente, de eu literalmente me isolar no meu quarto para ler livros enquanto a minha família estava reunida na sala para ver televisão. Então, assim, se a gente for pensar, esse ato, né, a pessoa que lê muito, ela pode acabar ficando uma pessoa mais fechada, mais solitária e na visão de alguns ela pode ficar até mesmo uma pessoa chata, tá? Então assim, pode, tá, gente? Não tô dizendo que é com certeza nada disso. Pode ser na visão de algumas outras pessoas uma pessoa chata, porque ela tá sempre ali no canto dela, lendo, não interage, porque é isso, quando a gente tá focado numa leitura, não tem como a gente interagir, né? Então, realmente é uma atividade que nos isola. E aí tem todo esse peso simbólico do livro, da leitura e de tudo que isso carrega. Principalmente se a gente for pensar que o conhecimento, ele era realmente uma coisa bastante elitizada há muitos anos atrás. Começou-se como uma coisa extremamente elitizada, a gente vai falar sobre isso, e ainda hoje pode ser. Como eu falei, dependendo das camadas da sociedade que você está lidando, o conhecimento ainda é uma coisa muito elitizada. Logo, os livros, a leitura, as bibliotecas e, consequentemente, os profissionais que trabalham nesses lugares vão ser vistos como elite, tá? É muito comum, né, pessoas chegarem na minha casa assim, verem aquela estante cheia de livros, pessoas que não tiveram o costume de ler quando eram mais jovens, e me perguntavam assim: nossa, você leu isso tudo? Ou então chega na biblioteca e vira para a bibliotecária e fala assim: você já leu isso tudo? Né? Tenho certeza que vocês já escutaram algo mais ou menos nessa linha, se trabalha em biblioteca ou se possui muitos livros. Então, assim, é uma coisa que
sabe, nossa, fulano lê tanto, é tão inteligente, né? É uma coisa que dá uma certa, cria um certo distanciamento, tá? E é muito importante a gente ter isso em mente quando a gente vai falar depois do porquê que o profissional tem todo esse estereótipo de pessoa fechada, isolada, sisuda, anciã, que a gente vê aí, retratado por aí. Vamos começar então falando sobre as origens históricas desse estigma do bibliotecário. E aqui eu quero ressaltar que eu tive alguma ajuda do ChatGPT, ok? Então, assim, a primeira imagem que a gente tem de pessoas envolvidas com livros, né, são lá os monges, certo? Os monges copistas. Então eram aquelas pessoas num ambiente fechado, completamente isolado, que copiavam os livros ali, e os livros eram guardados como verdadeiras preciosidades, né? Esses manuscritos, eles eram guardados para preservar o conhecimento, jamais para disseminar o conhecimento. Então criava-se aquela coisa ali nos mosteiros de um ambiente bastante recluso, bastante fechado, bastante secreto, elitista, né? Porque mesmo quando os livros começaram a ser produzidos em série, eles ainda eram muito caros. Então nunca foi assim um objeto muito popular, tá? Ele tinha um quê de inacessível, né? Então o saber era uma coisa inacessível. E aí, nesses ambientes, deveria ser mantido o silêncio, o controle, a ordem absoluta. Quando a gente pensa na Biblioteca de Alexandria, quando a gente pensa nos mosteiros, era esse ambiente muito fechado. Acho que todo mundo aqui assistiu Em Nome da Rosa, né? Na faculdade, e viu que ali, naquele ambiente, foi forjada a profissão. Esse ambiente fechado, pesado, pouquíssimo acessível, sabe? Esse ambiente que afasta, que dá quase que medo, por causa do profissional que tá ali, por causa das trancas que eram usadas nas prateleiras. Esses dias eu conheci um rapaz que ele trabalha numa biblioteca que ainda é trancada, não é acessível. Então você vê, tem uma coisa do profissional ligado muito mais à preservação, muito mais preocupado com o objeto, em preservar o objeto, do que com as pessoas. E isso é uma coisa que eu venho tentando combater aqui há bastante tempo, né? Então é um espaço muito mais de repressão do que de expressão, certo? Então, os livros eram trancados, os usuários não podiam tocar nos volumes. Se quisesse alguma coisa, tinha que pedir e a pessoa vai lá buscar. Não pode ficar passeando pelas estantes. Então, o profissional, ele é um protetor e não um facilitador. Os livros, eles eram considerados raros, caros e quase que até sagrados, né, gente? Então, assim, é nesse clima que a profissão foi sendo forjado. E o resultado disso é a criação de uma autoridade moral e intelectual por parte dos profissionais. Eles ficam nesse patamar assim, como se fosse uma outra, sabe, uma outra coisa assim, muito isolado da população, da sociedade em si. Aí daí que nasce esse estereótipo de profissional sério, silencioso, recluso, voltado ao passado, tá? Bom, outra coisa, o segundo fator. Quando vem os séculos XIX e os séculos XX, acontece a institucionalização das bibliotecas. E isso tem duas consequências, ao meu ver, tá? Principalmente bibliotecas públicas e universitárias. E aí, duas coisas que acontecem. Primeiro, a nossa prática, ela fica mais visível. Então, quando as pessoas começam a acessar, né, a biblioteca já não é mais toda trancada e as pessoas podem acessar o acervo, elas começam a ver as regras com que a gente ordena os livros. Então, elas começam a ver aquele tanto de número, CDD, CDU, e que às vezes um número lá com 6 dígitos e tem a ordem certinha, que só o bibliotecário sabe. Só ele pode tocar no livro para guardar no lugar certo, né? E aí tem as fichas catalográficas com ponto, espaço, ponto, 2 pontos, nananã, né? Tudo isso, assim, esse controle exacerbado de organização, de regras, de acesso, tudo isso vai criando, vai reforçando essa imagem de lugar que fala, nossa, que rigidez, né, que existe nesse lugar, que controle, que ordem que existe nesse lugar. Eu não posso tocar porque senão eu vou fazer bagunça,
E aí o profissional sério ali vai achar ruim comigo e vai brigar comigo, entende? E o segundo fator que a institucionalização das bibliotecas traz pra gente é que o bibliotecário passa a ser servidor público em muitos países. E aí, com isso, vem o outro estereótipo, né? Como se fossem camadas. E aí vem o estereótipo do servidor público, que em muitos países é visto como um burocrata inflexível, uma pessoa aversa à inovação, aquela pessoa que fala assim, mas a gente sempre fez assim, né? O aplicador de regras, aquele controlador de silêncio, né? Todo aquele estereótipo do profissional servidor público, lento, burocrático, ineficiente, tudo isso se soma ao que a gente já estava enfrentando por causa de séculos antes da história dos mosteiros lá que eu falei. Então, aquela pessoa tecnicista, né, que gosta muito de regrinhas, de minúcias, sabe? Não é uma pessoa dinâmica, não é uma pessoa inovadora. Entende como é que vai se sobrepondo estereótipos nesse aspecto? E aí o resultado é que o bibliotecário passa realmente a ser visto como alguém muito rígido, que manda calar a boca, que pune por atraso, que vive preocupado com a ordem, entende? E aí vem um terceiro fator que pesa ainda mais pro estereótipo, tá? Que é a feminilização da profissão. Então tem aí uma desvalorização estrutural. Por quê? Assim como várias outras profissões, né, que foram atraindo mais público feminino do que masculino, especialmente ali no começo do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, que a mulher vai pro campo de trabalho e aí essas profissões se tornam mais majoritariamente femininas, tem essa desvalorização, esse sexismo, né? As mulheres eram vistas muito assim como auxiliares dos protagonistas que eram os homens, elas estavam ali só para auxiliar os homens. Então reforça essa figura da bibliotecária, que é uma mulher que não é protagonista, ela tá ali só nos bastidores para servir aos homens, servir aqueles que produzem o conhecimento de fato, entende? Então, assim, isso vai criando uma desvalorização sistêmica da profissão, tá? Isso acontece em várias outras profissões, tipo a enfermagem, que também se tornou uma profissão muito feminina. Sim, só que vamos lembrar que não é o feminismo, não é essa feminilização isolada. Existia antes dela, muito antes dela, já existia aí vários outros fatores que colaboravam para esse estereótipo negativo, né? Bastante negativo. E a feminilização também cria essa imagem assim da pessoa que tá ali para dar um cuidado, dar um suporte, né? Não ser a protagonista, como eu falei. Então elas são vistas como auxiliares e não como protagonistas. Isso ajudou muito a reforçar, tá? A gente vê que na maioria das vezes, quando as bibliotecárias são retratadas, são mulheres de coque, o óculos redondo, com a cara sisuda, fechada, mal-humorada, brava, solteirona, né? A gente sabe que é mais ou menos por aí. E aí depois tem outro fator que também colaborou para manter esse estereótipo, para reforçar, para atrair pessoas mais ou menos com essas características, né? Que era a formação técnica tradicionalista do século XX. Então, os currículos eles eram muito técnicos, baseados em regras rígidas da catalogação, da classificação, da normalização. Não tinham um olhar para ciências humanas, não tinha para mediação cultural, não se falava em inovação, em liderança, todos esses aspectos mais dinâmicos eram deixados de lado, eles ainda não faziam parte. Então, por muitos anos, por muitas décadas, o ensino da biblioteconomia foi realmente muito tecnicista. E isso nos tornou ainda mais rígidos, né, com a ordem, com o controle, com as regras. E tudo isso afasta, né, gente? Isso afasta muitas pessoas. Não tinha nenhuma ênfase em comunicação, inovação, marketing, nada disso. E aí era reforçada essa formação de pessoas para preservar e não para disseminar. Daí vem uma questão muito
complexa, que é a ausência de protagonismo social. O que é isso? Diferente de algumas profissões que estão muito na mídia, a profissão de bibliotecário foi muito pouco retratada. E foi muito pouco... porque também, gente, se a gente for pensar, nós somos um número muito pequeno. Eu falei disso num outro vídeo, né? No Brasil tem mais ou menos 40 mil bibliotecários. Advogados, só em São Paulo, são mais de 300 mil. Então, como é que a gente vai ter um protagonismo social se a classe é tão pequena, né? Poucos bibliotecários fazem, assim, grandes coisas para aparecerem e as pessoas não conhecem muitos bibliotecários. Muitas vezes, quando eu falo que eu sou bibliotecário, as pessoas falam, nossa, nunca conheci um bibliotecário. Você sabe, eu não preciso ficar falando isso aqui. O desconhecimento da nossa área é muito grande por causa disso, porque realmente a gente não tem um protagonismo social e nós somos uma profissão muito pequena, com muito poucos profissionais. Então, realmente, a invisibilidade da área impacta nesse estereótipo, tá? As pessoas não conhecem. E isso, tem um outro momento que eu vou falar, que assim, as pessoas que entram numa biblioteca, elas acham que todo mundo ali é bibliotecário, porque elas não têm esse conhecimento. Às vezes elas nem sabem que existe a profissão de bibliotecário, você sabe, vai achar que todo mundo é bibliotecário. Tamanho o desconhecimento da nossa área, porque realmente a gente não tem muito protagonismo social. E vamos combinar, nossa profissão não é sexy pra ficar, sabe? Não é uma profissão sexy que chama atenção. Sexy no sentido assim, de que chama atenção, sabe? De que uau, sabe assim, que nossa, que legal isso que ela faz. As pessoas não olham com esse olhar pra gente, né? Nossa, queria trabalhar com livros, queria trabalhar assim, né? Queria trabalhar... Não, normalmente não chama essa atenção, assim, sabe? Muito, muito legal. Tá, e aí agora vamos falar então do atual, né? Do momento atual, assim. O que reforça esse estereótipo? Por que ele ainda é tão forte? Por que isso não ficou lá no passado? Porque hoje em dia a gente não é mais assim. Hoje em dia muita coisa mudou, mas por que a sociedade ainda não tem essa visão da gente? Primeiro que assim, a formação mudou, existem mais homens na profissão, o acesso ao acervo é aberto, a gente tem centenas de programas de apoio à leitura, mediação da leitura, ações sociais acontecendo nas bibliotecas. As bibliotecas viraram protagonistas, muitas viraram protagonistas. Então, por que a biblioteca hoje ela é muito mais dinâmica, né? E por que não acompanhou? Porque a transição ela não acompanha a comunicação pública. Então, assim, mesmo quando a profissão começou a se modernizar, usando tecnologias, trabalhando mediação da leitura, com serviços digitais, a imagem pública não acompanhou essa evolução justamente por causa daquela falta de protagonismo social, sabe? Aquela coisa assim de aparecer, de se mostrar. A gente não faz muito isso, a gente não é bom nisso, tá? Nós não somos, em geral, nós bibliotecários não somos bons em mostrar, em fazer o marketing, fazer a propaganda do nosso trabalho. A gente fica ali muitas vezes nos bastidores, os bibliotecários ficam nos bastidores, quem aparece no balcão são outras pessoas e o mesmo o trabalho que ele faz, ele não tem o hábito de mostrar. Isso é muito negativo e nos prejudica muito. Então, as mudanças internas, elas não foram comunicadas com força para a sociedade. O que eu penso, assim, é que não existe uma disputa de narrativa. Então, criou-se essa narrativa toda, né, da evolução histórica que eu trouxe aqui, e nunca houve, assim, uma contranarrativa, sabe? Assim, a gente nunca foi lá e falou assim, peraí, não é isso aqui não, é assim, sabe? A gente não faz isso com muita força, com muita consistência, né? E aí prevalece a narrativa desse estereótipo mesmo, que é da mulher lá, de coque, brava e tudo mais. E isso não é só no Brasil, tá, gente? Isso acontece no mundo inteiro. Mesmo em países em que as bibliotecas têm um super protagonismo, que as bibliotecas atuam, são órgãos super importantes em suas cidades, ainda existe esse estereótipo negativo, né? Então, o que acontece? A baixa presença nossa, dos profissionais nas mídias de massa, das bibliotecas, né, que também tem essa dificuldade por não receber verba, por N motivos,
Isso tudo ajudou a manter a imagem congelada no tempo. A nossa imagem, esse estereótipo, ficou congelado no tempo. Porque lá atrás, pode ser que tenha feito algum sentido, né, a criação desse estereótipo. Talvez não tenha sido à toa. Como eu falei aqui, existem vários fatores que contribuíram para esse estereótipo. É claro que dá pra gente generalizar e falar que todos os bibliotecários que existiram no passado eram assim? Não, claro que não. Mas houveram motivos para esse estereótipo ter sido criado e essa imagem ficou congelada no tempo. A gente não combateu, a gente não, como eu falei, a gente não mudou a narrativa, sabe? A gente deixou acontecer e permanecer assim, essa narrativa desse estereótipo negativo. Permanece, então, uma imagem muito estagnada. Enquanto a profissão evoluiu aí silenciosamente, para quem tá de fora, nada mudou, né? Muito pouco mudou. Então, a gente não conseguiu transparecer toda essa mudança. Hoje, você vai nas bibliotecas, elas estão super tecnológicas, super digitalizadas, né? Modernas, tem lugares que são super modernos. Mas isso não transpareceu para a grande massa, entende? Elas ainda são um pouco elitizadas, são espaços elitizados em que algumas camadas da sociedade acham que não têm o direito de frequentar, de acessar, né? Então, tudo isso dificulta a gente mudar. E também porque, de fato, o bibliotecário ele é mais de bastidor, ele não tá lá na ponta, ele tá nos bastidores, oferecendo apoio para os pesquisadores, para os leitores, tudo mais. Ele não é um serviço de ponta, né? Não tá lá na ponta para ser visível, tá nos bastidores realmente. A gente fica mais afastado. Então, e aí tem uma coisa que é muito ruim, assim, que eu não sei vocês, mas sempre me incomoda de alguma forma, que é essa figura da bibliotecária sendo retratada pela mídia nesse estereótipo, reforçando esse estereótipo altamente negativo da mulher autoritária, austera, que manda fazer silêncio, que é super brava. E aí eu peguei aqui alguns exemplos, né, que é do Harry Potter. Para quem leu os livros, cita a bibliotecária, que ela era uma pessoa super brava. Mesmo a Evelyn daquele filme A Múmia, né, que a gente ama ela de paixão, mas mesmo ela, embora ela seja jovem e bonita, ela é bibliotecária de coque, de óculos, meio desajeitada, com poucos trejeitos sociais, então é aquela pessoa que não tem, assim, não lida bem, né, no contato com o outro. A bibliotecária de Ghostbusters, em Friends, eles citam, eu amo Friends, e aí tem um episódio que o Ross conta que ele ficou com a bibliotecária e ela também é retratada como uma senhora velha, chata, não sei o que lá, e todo mundo faz piada dele por ter ficado com a bibliotecária. Uma Beleza Fantástica, que é um filme que a menina, a protagonista, ela trabalha numa biblioteca e ela é toda esquisitinha, e a chefe dela, que dá a entender que é realmente a bibliotecária, é super chata, controladora, enche o saco dela por causa de horário, tipo, atrasou 1 minuto, a mulher já tá enchendo a paciência dela e tal. Então, assim, todas essas aparições da profissão na mídia, em geral, são bastante negativas, né? São poucas e quando acontecem, são negativas. E atualmente, né, eu fico pensando assim, na minha opinião, tá? Atualmente, como que esse estereótipo ele é reforçado na prática hoje em dia? Através do nosso excesso de regras no uso do espaço. Então, gente, nossa, me irrita muito aquelas bibliotecas que são cheias de regras e elas colam as regras na parede, colam na porta, colocam no site, faz marca-página com esse tanto de regra, que não pode isso, não pode aquilo, não pode comer, não pode beber, não pode falar, não pode respirar, não pode viver, sabe assim? Nada pode na biblioteca. E aí as pessoas olham aqui e falam, nossa, que lugar chato, né? Não pode fazer nada aqui, não pode conversar, não pode nada, não pode fazer nada. Tem biblioteca que é assim, gente. Eu sigo até uma no Instagram que é desse jeito, colocou as regras até no marca-página. Isso me dá um negócio assim, porque sinceramente, como que você quer passar a imagem de um lugar bacana se você só fica falando em regras? Não pode, não pode, não pode, não pode. Ninguém quer estar num lugar... Eu não quero estar numa biblioteca dessa, sabe? Você chega em algumas bibliotecas aí que eu já visitei pelo mundo
E tem lanchonete dentro da biblioteca, tem restaurante dentro da biblioteca. Você come e bebe. Eu tenho até uma foto no meu Instagram que tô eu aqui com um copinho de Starbucks do lado do acervo, sabe? E essas bibliotecas estão, ó, estão como? Agora vai ver essa que tá cheia de regras, como é que ela tá. Se tá cheia assim, lotada assim. Eu acredito que não, né? Outra coisa que reforça esse estereótipo nos dias atuais é o nosso apego com o acervo. Então, uma preocupação excessiva com a guarda, né? E não com o uso. Tem muito bibliotecário que é apegado ao livro. Ah, não, esse livro aqui, ele é muito, muito bom. Todo mundo quer usar. Então, eu vou esconder, pra ninguém pegar emprestado. Porque se pegar, vai sumir. Tá, mas aí ele não vai sumir, mas também não vai ser emprestado. Ele vai servir ele de quê? Pra quê? Você vai esperar que ninguém queira mais o livro pra deixar ele com acesso? Aí ninguém mais quer, e aí? Acervo é pra ser usado, gente. Esse tipo de coisa que reforça esse estereótipo negativo da pessoa que tá mais preocupada com o objeto do que com pessoas. Entende? Tá mais preocupada em preservar do que em dar acesso. Isso é um estereótipo negativo. É esse profissional que o usuário olha e fala assim, nossa, aquela pessoa é tão chata. Sabe, você quer pegar as coisas emprestadas, ela não deixa. Ela só se preocupa com os livros, entendeu? Outra coisa, o acervo como único serviço oferecido. Esse empobrecimento da oferta de produtos e serviços contribui para uma imagem de profissional apegado ao passado. Aquela pessoa que não se dinamiza, que não inova, que não tá de olho no mundo, no que tá acontecendo, no que sabe, nos movimentos da sociedade. A sociedade agora gosta disso, então a gente tem que dar um jeito de oferecer isso aqui, né? As bibliotecas têm que ser muito mais do que acervos. Inclusive, tá fixado no meu Instagram um post em que eu falo de bibliotecas como hubs culturais. Gente, é esse o futuro. Se a gente ficar apegado só em acervo, em oferecer só acesso ao acervo físico, a gente vai morrer. A gente vai morrer afundado num estereótipo e numa prática antigos, entende? A gente vai morrer. Então, assim, essa coisa do acervo ser a única coisa que você tem para oferecer para as pessoas, cara, você só tá reforçando esse estereótipo e você tá caminhando rumo à sua extinção. Você vai ser extinto, tá? A recusa em se atualizar com as tecnologias. Tem profissional que realmente não gosta, não consegue, não tem habilidades ali para lidar e aí se recusa a entrar no mundo de 2025. Também reforça esse estereótipo de pessoa ligada ao passado, aquele ancião. Eu detesto isso, o guardião do conhecimento. Detesto quando me chamam de guardião do conhecimento, sabe? Acho brega. Acho brega e acho assim, quero guardar nada não, gente, eu quero disseminar, eu quero que as pessoas tenham acesso. Quero guardar nada de conhecimento não, eu quero mais que o conhecimento seja espalhado por aí, entende? Colocar profissionais encostados na portaria do balcão, ou na portaria ou no balcão. O que acontece? Eu já vi aqui no Brasil, né? Algumas bibliotecas, eu não vou citar quais, embora eu saiba exatamente quais foram, que foi uma experiência bastante desagradável, em que você chega e aí tem um funcionário público, que eram bibliotecas públicas, tem lá um funcionário público super mal-humorado, claramente não é um bibliotecário, era alguém que estava ali encostado, tá faltando 2 anos para aposentar, aquela pessoa já tá de saco cheio do serviço público, e aí ele é colocado na portaria ou no balcão de atendimento. E aí, como eu falei mais cedo, as pessoas, elas não sabem diferenciar, esse aqui é bibliotecário, esse aqui é só um atendente, né? Não é uma pessoa formada. Para eles, todo mundo ali é bibliotecário, todo mundo ali é igual, né? A não ser se você for numa universidade, que aí os alunos começam a ter mais clareza de como as coisas funcionam. Mas se for numa biblioteca pública, as pessoas não sabem, elas não fazem essa diferenciação. E aí você coloca essa pessoa super mal-humorada pra tá na cara da biblioteca e as pessoas vão entrar lá e dão de cara com essa pessoa e falam, nossa, que pessoa chata, né? Nossa. E aí ela generaliza, que lugar chato, que bibliotecário chato. Entende que
o cérebro humano, ele faz generalizações o tempo inteiro para facilitar o trabalho dele, para não ficar gastando energia pensando sobre cada coisa. Então ele faz generalizações. E a partir do momento que ela vê uma pessoa chata, ela vai generalizar. Ambiente chato, pessoas chatas que trabalham ali. Logo, bibliotecário chato. Entende? Então, assim, eu sei que muitas vezes é o profissional que você não tem como trabalhar muito bem isso daí, você não tem como mudar isso daí. Mas saiba que isso está afastando seus usuários e está reforçando nosso estereótipo, tá? De ambiente e de pessoas. E é assim, gente, quando eu falo, tá reforçando o ambiente da biblioteca, embora o vídeo seja do profissional, o estereótipo do profissional, tá tudo aqui, ó. Ó, não solta. Tá tudo aqui. Livro, biblioteca, profissional, sabe? O ato da leitura, tá tudo assim, ó. Quando você fala de um, você tá falando dos outros também. Então, o estereótipo, ele vai sendo retroalimentado ali pelo estereótipo que é criado pelas bibliotecas, pelo estereótipo dos outros profissionais, pela imagem da atividade da leitura em si. Então, assim, é complexo. Eu acho que a gente anda num gelo muito fino, sabe? Qualquer coisa negativa, qualquer motivo que a gente dá, reforça esse nosso estereótipo. Porque ele já é muito forte, porque ele tem uma base histórica muito grande, que eu expliquei aqui. E assim, brigar por causa disso não ajuda, tá? Eu vejo profissionais escrevendo textos inflamadíssimos, reclamando que a sociedade não conhece a área, desconhece, nananã. Só que assim, gente, brigar não adianta, tá? Ninguém é obrigado a conhecer área nenhuma. Tem um monte de profissão que você não conhece. Você, bibliotecário, não é obrigado a conhecer a profissão de sei lá o quê, sabe? As peculiaridades da profissão tal. Você não é obrigado. Então, ninguém é obrigado a conhecer a nossa profissão. Mas nós, profissionais, somos obrigados a fazer o melhor, atuar da melhor forma possível. E se a gente puder combater esse estereótipo, melhor pra gente. Eu ganho, você ganha, combatendo esse estereótipo, tá? Então, assim, e isso a gente vai fazer como? Com ações consistentes ali no dia a dia, mostrando que não é assim que funciona. Mostrando que não, a gente não é tão fechado assim, a gente dá acesso a tudo. Não, eu não sou tão mal-humorada assim, eu te recebo com muito bom humor na biblioteca, ou com muita simpatia, ou com muita boa vontade para te atender, sabe? Eu não sou super controladora, porque na minha biblioteca não existem regras excessivas desnecessárias. Eu não sou rígida com a ordem, porque aqui você é livre para conversar com seus colegas, para trocar ideias sobre o que vocês estão fazendo, para desenvolver seus projetos aqui. Entende? Então, assim, é com ações que a gente vai combatendo tudo isso. Não adianta eu só falar para as pessoas e brigar e falar, né, xingar até, se no dia a dia ali eu tô mantendo essa postura do estereótipo, tá? Então, a gente tem que combater isso com ações consistentes, dia após dia, usuário após o outro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários a sua opinião a respeito do tema. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima!